Senhoras, senhores, cada semana é uma novidade. Sempre acontece alguma coisa. E vai se aprendendo, né? É o grande motivação da vida é sempre aprender alguma coisa, com humildade, tranquilidade. E vamos nós aprendendo. Na live da semana passada eu falei sobre segurança pública. Recebi uma série de perguntas e comentários, e o interesse despertado foi grande. Mas aí me perguntaram uma coisa fascinante. Falou, mas qual é a solução efetiva do problema? Você tem uma? Bom, todo problema tem várias soluções, depende muito do que você queira atingir. Eu poderia afirmar aqui, sem nenhuma vaidade, sem nenhum ranço, que eu penso ter uma solução, sim. Mas não é o momento ainda para expor, para tratar, para abordar, porque envolve um tal nível de modificações, de alterações, de comportamentos, que isso tem que ser fruto de um governo. Não é um achismo de uma pessoa que viveu algumas experiências, que estudou bastante ou um pouco, como eu, mas tenho convicção plena que tem solução e que, se eu tiver oportunidade, vou tentar efetivamente a produzi-los. Essa é a grande resposta para todos aqueles que me cobraram a solução. Não adianta eu dizer para vocês um monte de coisa que eu sei, que está tudo errado e que é um verdadeiro samba do crioulo doido, como diria, né? Mas que, infelizmente, não é o momento. O que eu posso fazer? Se as autoridades são cúmplices, são autoridades não têm nenhum interesse em resolver, não tem, realmente não tem. Se gasta bilhões de reais com segurança pública em nível nacional, tanto na esfera federal, estadual, até municipal, e não tem solução nenhuma, não muda nada. Então, se a gente puder mudar alguma coisa, já é um mérito, e é o que eu pretendo. Lembrando para vocês que segurança é uma sensação. É sensação. Você tem que proporcionar a sensação de segurança. E para isso tem que se tomar medidas que proporcionem ao cidadão, na rua, na casa, em qualquer lugar, sensação de segurança. Isso é um fator fundamental. E é fácil de se obter isso, desde que a população se conscientize, né, e que cesse a corrupção, que mantém vivo esse grande problema. Corrupção essa amparada pelas leis, pelo judiciário, pelo legislativo e pelo executivo, cada um fazendo a sua parte em prol da insegurança pública. Parece incoerente, mas infelizmente essa é a realidade. Triste realidade. Bom, mas o tema de hoje realmente é fruto de meditação. Eu acho interessante que a gente vivencia um mundo no qual nós não temos nenhum amparo por parte do Estado. Eu estava vendo a questão dos impostos. Evidente, você tem duas coisas certas na vida, os impostos e a morte. São duas que você não vai fugir. Beleza, a César o que é de César. A Calígula o que é de Calígula, né? Calígula fez o diabo com o dinheiro do povo, muito parecido com os nossos atuais. Caliguinhas, tem vários caliguinhas por aí fazendo o diabo com o nosso dinheiro. Mas essa questão dos impostos, ela é muito engraçada. O Estado, quanto menos imposto cobra, mais recurso tem. Porque, primeiro, que diminui a sonegação. Claro, você sonega porque você não tem como pagar absurdos que são cobrados. O que é errado, porque é um erro puxa o outro. Quer dizer, o legislador, o executivo, são absurdos que você não tem parâmetro para medir. E aí o cidadão que está lá embaixo, que tem que arcar com esse custo, ele não tem condição, não vai comer, não vai beber, não vai se vestir, não vai pagar colégio. E como? Eu fiz uma lista, aqui até no meu livro, aqui no Maracutaia, O Reino dos Canalhas. Nós temos 87 impostos incidindo no dia a dia nosso. Aí o nego vai dizer assim, não, isso é historinha para livro, né, para contar, para enganar as criancinhas. Não. Vou fazer aqui um resumo breve sobre... É tão desagradável se falar disso, porque é um absurdo tão grande
e os governantes, e os legisladores, e o próprio judiciário são inteiramente insensíveis. O que dá raiva é a insensibilidade das autoridades que têm obrigação física, moral, estrutural e espiritual de se preocupar e procurar um caminho, um viés para que isso não seja uma triste realidade. Você ganha R$1.000 de salário. Vamos botar aqui R$2.000 para não dizer que eu estou fora do salário mínimo, porque tem gente para tudo hoje em dia, né? Então, R$2.000. Aí você recebe R$2.000 ou um valor qualquer e já tem uma incidência nesse coisa de impostos. Imposto de renda, para aqueles que ganham um certo valor acima. Alguns estão tentando fazer o tal da horrível, terrível, asquerosa contribuição sindicalista obrigatória. Tudo que é obrigatório é ruim. Tudo que é obrigatório é ruim. Procura dar um remédio para o cachorro. Ele vai fazer cara de que não quer porque é ruim. É ruim. Então, tudo que é ruim, tudo que é obrigatório é ruim. Então, se alguém quer se sindicalizar, porque o sindicato é organizado, é poderoso, te ajuda nas suas demandas, te ajuda em tudo que você precisa, por que não se sindicalizar? É uma excelente opção. Agora, que não seja obrigatório para quem não quer. Porque a primeira coisa que se respeita no cidadão é a opção dele escolher o que ele quer e o que ele não quer. Na hora que se obriga o cidadão a fazer determinada coisa, ele não está feliz e nem você está sendo um democrata, você está sendo um ditador disfarçado, está obrigando a pessoa a fazer coisas, isso não é papo de democracia. Eu tinha um projeto interessante, que eu sempre achei que se tivesse poder na mão, as grandes decisões ia ter que ter uma estrutura permanentemente de consulta ao povo. É claro que eu não sou visionário, porque eu sei que cada povo em cada região tem uma visão, tem uma cultura e tem uma história, claro, mas existem coisas de consenso. Agora, o que não pode acontecer como esse governo fez, o tal do Lula mesmo. Vocês querem o desarmamento, comercializar a arma ou não? Todo mundo falou assim, eu quero a minha arma, eu quero comercializar, eu acho legal. Aí o cara ignora o resultado e bota uma lei, não vai ter arma nenhuma, vai ter que fazer o diabo. Essa coisa é tão asquerosa, tão nojenta, as atitudes, tão criminosas, que a pessoa simplesmente se sente totalmente desconsiderada. E a opinião, o governo, a Constituição diz, governo do povo para o povo. Por que a gente não respeita essa coisinha escrita num papel? Governo do povo para o povo. Então o povo tem que ser ouvido. Aí vai abrir logo um bocudo, vai dizer, ah, isso é demagogia. Não, demagogia é o que vocês fazem. Vocês falam para o povo o que ele quer ouvir, mas não fazem para o povo o que ele precisa ter. Essa é a diferença entre um governo sério que procura atender necessidades da população e um que faz demagogia, falar ao povo. Demagogia quer dizer isso, falar ao povo. Você fala, mas não faz. E não faz. E nós não temos solução para quase nada atualmente. Por acaso, temos segurança alimentar? Temos dinheiro para comprar bons alimentos caros? A maçã a R$17, R$19? É meio parrudo, né? Não estou nem falando em carne. Leite a R$6 o litro daquele leite que absurdamente deixam vender dentro de uma caixinha cheia de produto químico para ele não estragar, cujos produtos químicos são cancerígenos. Aí por que o cara não bota na capa do leite uma propaganda tipo assim, se você tomar esse leite você vai ter o câncer? Como fazem com o cigarro? Eu acho que não deveria ter aquela coisa no cigarro, porque cada um é dono da sua vontade, da sua decisão de vida. E tem que ser feliz com as coisas que faz. Ah, não, mas o cigarro gera câncer, o câncer gera hospital, o hospital é caro. Mas não vamos ser, então, tão sem vergonha que não diga que um maço de cigarro que tem um custo real de 90 centavos ou de R$1, custe R$10 de impostos. Imposto. Ora, se o cara quer fumar, fuma feliz. Vai botar uma imagem, um pulmão para fora, um cérebro estourado, um braço caído, para o cara não fumar. O cara vai continuar fumando insatisfeito. Por que a gente não transforma tudo que se faz na vida em coisa feliz? É tão difícil assim? Tá bem, está cobrando caro, extorsivo, de impostos para pagar o hospital, que aliás, quando o cara vai para o hospital não tem, vai demorar 2 anos para fazer uma consulta, 3 para fazer uma cirurgia, 4 para dizer que não tem o remédio,
E aí? Por que que a gente é tão sem vergonha? Desculpe, o governo é tão sem vergonha que ele não é atento para todas essas coisas. Não pode vender chumbinho. Não pode vender chumbinho. Maravilha. Por que que não pode? Não pode usar para matar os outros. Tá, então você vai tirar as pedras, vai tirar as facas, vai tirar os canivetes, vai tirar os pedaços de madeira, vai tirar os aviões que caem também, mata a gente. Avião é um perigo. Automóveis que sem segurança nenhuma dentro, que desmonta no primeiro quebra-mola dos milhões que tem por aí. Então, o tema é o seguinte: se você quer governar, se você quer ter alguma coisa em prol do seu país, seja honesto, seja consciente, tenha uma visão do que é melhor. E outra coisa, se você tem poder na mão, por que você não transformar o poder em nível de felicidade para todos em volta de você? É claro que você não vai conseguir. Você já ouviu aquela conversa que sádico é quem gosta de bater, é bonzinho para o masoquista que gosta de apanhar? Então tem gosto para tudo. Bater não é correto. E apanhar muito menos. Mas tem gente que gosta de bater e gente que gosta de apanhar. Doença, um pouquinho doente. Merece tratamento? Sim, mas existe também. Então você nunca vai conseguir uma unanimidade, transformar todo mundo infeliz. Claro, mas você tem que procurar de proporcionar ao seu povo um máximo de felicidade, que é a segurança de tudo, a segurança física, a segurança espiritual, a segurança moral, a segurança alimentar, a segurança educacional. Você sabe que vai ser bem cuidado. Por que tem países no mundo que conseguem tudo isso com muito menos recurso? Outro dia estava comparando a Rússia com o Brasil. O Brasil é 10 mil vezes mais rico do que a Rússia. Tem mais população, tem tudo mais. No entanto, a vida na Rússia, o exército russo, as forças armadas russas, a estrutura russa é muito superior à nossa. O que é que está pegando? O que é que está pegando? Uma das causas desse absurdo são os impostos que nós pagamos. Se você comprar uma banana, você está pagando imposto. Um remédio, você está pagando imposto. Uma meia, você está pagando imposto. Você não adquire. Eu fiz uma compra aqui numa loja de ferragem, num material aqui para o sítio. Caramba, eu vi coisa de 70% de imposto, acredita? Eu não acreditei, está na nota. 70 e tantos por cento do imposto de um produto qualquer que não me lembro mais. Então você é taxado quando acorda, quando você toma café, o pão que você compra, sagrado pãozinho, é taxado. Mas não é taxado, olha só que absurdo. História do pãozinho. Ele não é taxado só na farinha de trigo que compõe, no sal que compõe, no açúcar que compõe, no gás que usa para aquecer, na luz que é usada para o forno, na mão de obra do funcionário que pega e coloca, na fábrica de papel que faz o embrulho do pão. Só para você comprar um pãozinho tem um monte de imposto inserido nele. Quem é que vive dessa maneira? E não são pequenos impostos, são grandes impostos. Nos Estados Unidos, você faz uma compra, o cara diz assim, preço do material, $10. Aí vem taxa. Eu fiz várias compras lá e as taxas nunca passavam de 10%, 8, 7, 6%. E, ocasionalmente, dentro dessa teoria de quanto menor imposto, mais progresso, é o maior país do mundo. Não existe país do mundo rico com 50%, 60%, 70% de imposto. O teu salário, grande parte, mais de 50% dele, no final de um mês de vida normal, vira imposto. Ah, e a água que eu bebo? É imposto. E o fogo? É imposto. Tudo tem imposto embutido, e não raro, mais de uma vez. O único país do mundo que tem imposto entre barreira fiscal, entre um estado e o outro, é o Brasil. Você paga um imposto em São Paulo, paga a diferença de imposto para o Rio, paga a diferença do imposto para o ICMS, essa coisa. É um país tão sem vergonha, que agora virou até o imposto sobre serviços, que era imposto, agora é imposto também sobre circulação. O mesmo imposto sobre serviços tem mais um acréscimo. Então, tudo é imposto. E outra coisa, países que têm impostos mais elevados oferecem à população um determinado padrão de vida que não dá para reclamar. Ah, eu pago um imposto alto, mas tenho um excelente sistema de saúde. Aqui nós não temos. Ah, eu tenho uma excelente estrutura educacional. Aqui nós não temos. Ah, eu tenho transporte. A mentira aqui, ela é tão desabusada, tão sem vergonha. Ah, os idosos têm passagem grátis. Mentira.
Mentira. Você entra no ônibus, sempre não tem vaga para o idoso. Ah, tem que reservar com 48 horas. Se a reserva no dia, não tem também. Aí você chega no ônibus onde tem um... Aí você procura. Ah, disseram que não tem. Aí você paga a passagem, você olha, não tem nenhum idoso no ônibus. E fica por isso mesmo. Esse é o tchan do processo. Tudo que é errado fica por isso mesmo. O nível de impunidade, para quem age corretamente, incorretamente, é muito alto. E isso estimula cada vez mais. Então, imposto, impunidade, mau governo, governo corrupto, governo incompetente, estrutura inadequada e falta de sensibilidade, falta de conhecimento. Essas coisas todas vão impactar a vida de quem acorda. Então você já acorda, não eu, mas a grande maioria acorda já estressado, com 1000 coisas para pagar, para resolver, para poder equacionar e correr atrás, chama-se correr atrás, fazer bico. Até a polícia faz bico, imagina que nível nós chegamos. Olha, nas horas de folga eu vou te contratar para fazer mais policiamento, como se fosse resolver também coisa que não resolve. Então, nós temos que tomar uma atitude, uma providência. Aí fica aquela conversa, né? Quem vai ser o cara que vai resolver isso? Vocês têm que descobrir. Pode ser eu, pode ser o fulano. Tem muita gente boa por aí, não precisa ser eu não. Mas não tem chance de chegar. Porque o sistema político ele está todo amarrado. Quer ver uma coisa? As emendas se constituem em pré-propaganda para os deputados, senadores e outros caras que ganham, que fazem distribuição farta de dinheiro, do seu dinheiro, para não esquecerem que ele deu dinheiro para o seu hospital, deu dinheiro para a sua escola, deu dinheiro para a sua creche, deu dinheiro para a sua ONG, dinheiro que é nosso e que aquilo serve de anteparo para a próxima eleição. Por isso que os caras ficam 10, 15, 20 vezes eleitos, porque está sempre fundo eleitoral, fundo partidário, emendas, e é um absurdo. É um país, sem brincadeira, que o Brasil é um dos piores, mas tem até países melhores, até em relação a isso. Tem países na Europa que um senador, um deputado, vão de bicicleta para lá, não vão um carro 0 quilômetro. Agora mesmo estão comprando frotas novas para o judiciário, blindados, não sei quantos milhões de reais de automóvel. Então, nós temos que dar uma solução. Não adianta ficar eu falando e vocês ouvindo e sem solução. Vocês têm que procurar uma solução. E a solução ainda está no voto. Ainda está no voto. O problema todo é que quando você chega a um nível de insatisfação, um nível de desespero e parte para a desobediência civil, parte para uma série de atitudes, como tem acontecido aí, protestos e manifestações e quebradeiras e confusões em função dessa insatisfação. E o governo, da sua cadeira dourada, ganhando milhões de reais de tudo que é jeito, honesto ou desonestamente, olhando impassível. No máximo manda a polícia bater um pouco no pessoal, às vezes atirar um pouco num ou outro, mas para poder imaginar que vai conter. E é como a caso da Revolução Francesa, aquilo vai se acumulando, aquela insatisfação, aquela tristeza. Ah, não tem pão, comam bolos. Ah, então onde é que a Bastilha mais perto? É uma coisa totalmente sem sentido. E nós estamos vivenciando isso dia após dia. Particularmente numa época como nossa, que nós não temos nenhum parâmetro. Não temos nenhum parâmetro, nada funciona. Esse é o grande tchan do problema. Nada funciona. E estamos aí dia a dia, labutando, ralando, tentando manter uma vida equilibrada. Os psiquiatras estão adorando isso aí, porque está todo mundo ficando maluco, não tem como. Não tem como você sobreviver com sanidade dentro de um ambiente que não te oferece nada. Na época das cavernas, o cara sabia quais eram as regras. Saio, pego um dinossauro, dou-lhe uma pedrada na cabeça, ele come 2 dos meus, eu pego um pedaço de carne, levo para casa, como, e passa 3 dias, estragou, vou lá, pego outro. Mas a vida estava definida, organizada. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas estão inteiramente... E outra coisa, esse processo de benefício da forma que é feito, está criando evasão de mão de obra. O pessoal vive do amparo do governo, em termos de bolsa, estudo, e não resolve, o cara não quer mais trabalhar. Você procura um funcionário, não tem, e o cara, não quero não.
eu vou fazer mais um filho que eu ganho mais não sei quanto, vamos calcular aqui por filho. E é uma situação que está gerando uma infinidade de problemas. É um tema tão vasto e tão profundo que numa conversa informal de sábado não teria lugar para uma... O que eu poderia assim, dizer com tranquilidade é que tudo tem solução. Isso se reverte com uma rapidez impressionante. Impressionante. Vejam, recentemente, no governo anterior, quantas coisas foram modificadas e quantas coisas voltaram a ser ruins nesse governo. Tem solução? Tem. Dá para fazer? Dá. Existe forte oposição? Existe. Existe aqueles que querem só se locupletar, só viver, aproveitar em função da miséria alheia, da falta de interesse alheio, etc, etc. Sim, tem, vai ter sempre. Mas a população, a maioria, tem que se reunir e tem que exigir que seja respeitado a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua possibilidade de comer, de estudar, de ser medicado, etc. Faz parte do governo. Por que isso? Vamos fazer um fecho e um gancho. Ora, se eu estou pagando 50%, 60% de impostos, qual é o que eu tenho de retorno? Qual é o meu retorno realmente em função desse gasto? Aí você faz as contas, você não tem. Tem escola pública? Tem. E a qualidade é boa? Não deve ser muita, porque o pessoal... Eu sempre estudei em escola pública, eu nunca fui à escola particular, mas você procura sempre uma particular se você quer alguma coisa, ou vai para o cursinho para poder fazer uma faculdade, alguma coisa, porque não te dão nenhuma base, infraestrutura de estudo para você sair de uma escola pública e partir para outra. Particularmente como eu, filho de militar, cada 2 anos estava numa escola diferente no fim do mundo. Particularmente meu pai com 10 filhos, que só queria ir para cidades bem pequenas, onde o soldo dele dava para comer mais de uma vez por dia. Coisa que eu vivi anos a fio, praticamente, uma refeição paupérrima. Paupérrima, para não fazer drama, mas paupérrima, muito complicado. Muito complicado. E tinha gente pior, e tinha gente melhor, mas a situação com muitos filhos, até hoje em dia, você está complicado. A coisa é séria. De forma que, o que nós temos que fazer hoje em dia? É rezar, votar bem, escolher nossos candidatos. Não se iludam, é dificílimo você se projetar, você ser conhecido, porque a trama começa no próprio partido. O próprio partido não ajuda nada a ninguém. Ontem o Caiado anunciou sua pré-candidatura, né, da União, e já brigou com o presidente da União, que não foi na coisa. É uma confusão de partido, interesse de partido. Não há um sentido patriótico, um sentido de olhar para o bem do país, um sentido de querer melhoria. Todo mundo só quer vantagem, lei do Gerson. E é isso que vai acabar com esse país. É isso que vai acabar com esse país. Já está acabando com esse país. Em termos de um monte. A pobreza, vamos falar em PIB, falar em tribo, em quatribo. O fato é o seguinte, estamos mais pobres, tudo com mais dificuldade, tudo caro. Não dou uma de bonzinho não, mas procuro ser equilibrado. Já cansei, não estou exagerando não, papo furado. Cansei de estar em fila do supermercado, uma pessoa na frente fazer uma compra, você vê que é uma sacolinha, a pessoa de repente já passou no caixa, ia pagar em dinheiro naquelas bolsinhas, aí olha e vê que o dinheiro que ela tem não dá para pagar aquilo. E aí fica aquela situação melosa, tristemente melosa, de que ela olha melosamente para o caixa olha para ela, e o gerente está do lado olhando, e aí? Aí alguém chega, não, deixa que a gente ajuda, vamos dar uma ajudinha aí, para poder liberar a fila. Nós temos que ter efetivamente uma possibilidade de ter uma vida material nesse planeta tão complicado, de boa qualidade. De boa qualidade. Vamos nos esforçar, vamos procurar viver, ajudar, ser companheiro, ter bons sentimentos, coração bom.
essa conversa do eu é péssima, porque se transforma em egoísmo, em vaidade, um monte de porcaria. Acho que nós temos que ser solidários uns aos outros, nós temos que ser amigos, nós temos que ser honestos, nós temos que ser produtivos e temos que saber dividir o pouco que nós temos. Até isso é válido. Dividir um pouco que nós temos é importante também. É como fazer isso? Pode ser feito, mas sem ferir, sem humilhar, sem se jactar, não, porque eu sou isso. Vamos parar com tudo isso. Vamos ver se nós conseguimos transformar esse país num Shangri-La, que é a terra perfeita de paz, de humildade, de honestidade, de tranquilidade, de bondade, de tudo que é de bom, para cada um poder viver a sua vida da forma que quiser, com toda a liberdade e com respeito, porque a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Ah, minha liberdade é ter um som alto. Mas desde que eu não incomode o seu vizinho. A minha liberdade é andar de ônibus, desde que você não fure a fila, nem que você faça uma coisa qualquer em detrimento do outro. O japonês tem uma palavra que ele chama wa. Essa palavra wa quer dizer o respeito que você tem pelo sentimento e pela vida alheia. Acho que é isso mesmo, se eu estiver errado me corrija, mas eu já estudei e já verifiquei isso. Então, se realmente é assim, por que não podemos, num país como o nosso, tão grandioso, tão ensolarado, tão bonito, tão tudo, ter uma vida nesse padrão? Por que nós temos que viver nos matando, nos agredindo, xingando, berrando e solapando e sem solução? Então reage pelo menos, vamos fazer alguma coisa, vamos reagir. Para de reclamar e vamos reagir, alguma coisa tem que ser feita. O que não pode ser feito é ficar num canto somente reclamando das más pessoas que por um motivo qualquer atingiram o poder de dizer que precisaria fazer coisas e não fizeram e não fazem. E temos que reagir de alguma forma. E para isso temos que nos associar, temos que juntar aqueles que têm recurso, financiar, para poder fazer as vozes e os desejos chegarem no ponto que tem que chegar. É um processo que não é complicado, mas tem que ser feito, detonado, iniciado e levado adiante por quem realmente quer um país melhor. E a forma básica disso, básica, não é a única, mas básica, é pela eleição, pelo voto. Pelo voto. Seja quem for, mas tem que ser quem for, que seja um cara bom. Chega de porcaria no pedaço. Olhem só a relação dos deputados e senadores que nós temos aí, todo mundo. O senador falou, eu não posso ir contra o STF, porque eu tenho 20 processos lá. Legal. Então cada um faz o que quer e está aí os milhões de processos, vamos quebrar o galho. Que tipo de governo do povo, para o povo, legislativo do povo, para o povo, casa do povo, e nada do povo, e tudo para eles mesmos, e o presidente da Câmara, que é a casa do povo, vou viajar, minha família, volto. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro voltou a trabalhar no dia 25 de fevereiro, depois de 2 meses e meio de férias. Pegou carnaval, não sei o que lá, daqui a pouco está de férias outra vez. Não trabalharam 15 dias em 4 meses, pagando a peso de ouro esse povo. É isso que nós estamos vivenciando. Bom, a conversa é conversa de lareira, né? Conversa de amigo, e que nós estamos levantando essas questões todas e tanto transmitir para aqueles que nos ouvem, que nos veem, que acreditam, que temos que buscar uma solução. Não precisa ser comigo, não. Não, tem gente melhor, até acho que tem mesmo. Mas procurar as pessoas e procurar para a gente se juntar. Posso não ser eu, mas posso ajudar o melhor, aí você ajuda o melhor também, e aí a gente consegue fazer alguma coisa em prol desse país tão sofrido. O país não sofre, mas as pessoas sofrem muito. E precisa ser bem tratada, coisa que não é. Bom, esse foi o recadinho da semana. Me perdoe, mas a gente vai vendo coisas do Arco das Velhas, vai se inteirando e vai ficando até um pouco entristecido. Mas nada que não se possa lutar para conseguir melhorar. E é o que nós precisamos fazer, todos nós, com paz, tranquilidade, eficiência, juízo, visão maior e capacidade de realizar. Vamos à luta. Muito obrigado, uma boa noite, desejo a todos um bom domingo, se Deus quiser. Até breve.